Boa noite a todos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Almerinda e a convite da Michele, hoje nós vamos conversar sobre a visão espírita sobre a crucificação do Cristo e as suas aparições pós-ressuscitação. Mas para que nós possamos ir nos ambientando com o tema, já nos entronizando com o tema, nós vamos ver do livro Fonte Viva com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a página 111, e o texto é o 46 e o título Na Cruz, que começa com o registro de Mateus no capítulo 27, versículo 42. E diz assim: ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Sim, ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Na verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingir o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra todavia na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso na terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Graças a Deus. Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de trabalho e por estar ainda hoje no corpo físico. Que toda a humanidade possa obter a tua misericórdia, Senhor, uma vez que ainda somos tão infantis e ignorantes do teu amor e da misericórdia do Cristo para cada um de nós. Que todos possam ser amparados nas suas necessidades, os nossos irmãos que estão dizendo até breve aos seus amores, seja pela morte natural, seja por qualquer tipo de volta ao plano espiritual, e que aqueles que aqui ficaram possam ser fortalecidos na sua fé, na esperança de um dia encontrarem-se novamente. Que Nossa Senhora possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando, de sermos melhores a cada dia e de buscar o conhecimento da doutrina do Mestre Jesus. E pedimos nesse momento aos mentores da casa que possam nos orientar, nos guiar e nos conduzir durante o estudo, para que sejamos claros, simples e objetivos nas nossas colocações.
tocando primeiro o meu coração para tocar o coração de tantos quanto forem me ouvir, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, com a vossa permissão, nós vamos dar início ao estudo da noite de hoje, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo falando, do doloroso fim de nosso Senhor Jesus Cristo, e para isso eu fui buscar subsídios no livro de Frederico G. Kremer, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas. Então, lá no capítulo 48, na página 347, a gente vê o doloroso fim. Mas antes disso, eu quero colocar que, na minha visão, na minha ignorante visão, eu vejo que desde a concepção do Cristo, ele já veio nos apresentando os ensinamentos necessários à nossa evolução espiritual. Em todas as atitudes de Jesus, em todas as suas palavras, em todos os seus gestos, havia um ensinamento para cada um de nós. Mas muitos de nós não perceberam, e como não percebemos até hoje, muitos não entendem esse sacrifício do Cristo por cada um de nós, e assim, isso faz com que nós atrasemos a nossa evolução, porque todos os ensinos nos foram dados e exemplificados, não foram só falados. Jesus exemplificou cada um dos ensinos que ele nos trouxe. Então, quando ele vai para o madeiro, que ele não se defende de forma nenhuma, ele estava mostrando a humildade que ele tinha, mesmo sendo injusto aquela situação, mas ele se manteve firme, confiando no Pai, confiando em Deus, que foi isso que ele veio fazer para nós. Ele sempre nos disse que ele não veio alterar, ele não veio abrogar as leis, mas sim fazer cumpri-la. E cumpri-la de que maneira? Com todo o seu amor, dando amor a todos aqueles que o injustiçaram, a todos aqueles que o negaram. Ele não deixou de amar a nenhum de nós, que eu acredito, inclusive, que nós estávamos lá. Apesar de termos o véu do esquecimento, em alguns momentos, assim, quando alguém começa a falar de Jesus, vem uma leve lembrança de que nós perdemos a oportunidade de aprendermos muito mais. Então, assim, cada estudo que nós fazemos em relação à vida do Cristo é um aprendizado muito grande e uma lembrança que nós trazemos de um passado bem distante, mas que, assim, estamos tendo uma nova oportunidade de nos direcionarmos nas suas pegadas luminosas, para que nós tenhamos, não percamos essa oportunidade que nós estamos tendo no momento de evoluir, moralmente e espiritualmente, para que nós consigamos alcançar um degrauzinho a mais na nossa escala evolutiva. Então, eu fui buscar em muitos livros, porque é um trabalho bastante complexo, é um trabalho bastante difícil, mas como eu aceitei o desafio, como sempre eu aceito os desafios, depois eu fico com a cabeça, com os cabelos meio em pé. Mas a espiritualidade me carrega no colo e vai colocando as oportunidades, me mostrando os caminhos que eu tenho que seguir. Então, nesse livro aqui que eu falei, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, de Frederico G. Kremer, eu tenho no capítulo 48, a partir da página 347, um relato aqui, que ele fala do doloroso fim, e ele começa que por volta das 9 horas o cortejo deixou o casario de Jerusalém e dirigiu-se para a mais alta colina dos arredores, o Monte da Caveira, custeada pela estrada que levava à cidade e pouco distante das muralhas.
A origem desse nome, macabro, devia-se provavelmente pela forma da rocha, que lembrava uma caveira ou crânio, nome que em aramaico é Gólgota. A crucificação era uma das mortes mais ignominiosas, mais ignominiosas, que conciliava a tortura física e a humilhação moral. Então, para a gente ver a humildade do Cristo, que se deixou crucificar, sendo um espírito puro, que veio justamente para nos mostrar a humildade, o amor incondicional, a resignação, a abnegação, a resiliência. Isso tudo Cristo mostrou durante o período de vida dele, em que ele esteve conosco. E muitas das vezes a gente esquece, por alguma coisa a gente reclama, e ele nunca reclamou de nada, simplesmente ele se calava nos momentos em que ele via que não adiantava ele falar. E muitas das vezes a gente perde um tempo enorme discutindo, falando coisas que a gente acha que está certo, sem nem ponderar, sem nem nos analisarmos para ver se aquela situação realmente corresponde àquilo que nós estamos vendo e sentindo. E muitas das vezes não é assim, muitas das vezes o erro é nosso, mas a gente é tão inflamado em estar questionando e estar em pendenga com alguém que a gente não se dá a oportunidade de se autoanalisar e autoanalisar aquela situação pela qual nós estamos passando. Simplesmente a gente já quer entrar em briga, em conflito, quando não há essa necessidade, e Cristo nos mostrou isso. E nos mostra constantemente quando nós revivemos o evangelho dele, quando nós revivemos as leituras das suas passagens pelo plano físico. Então a gente simplesmente se deixa levar por aquele momento, sem parar, sem nos olharmos, profundamente, que é o que nós precisamos fazer, para saber qual atitude nós vamos tomar diante das situações. Muitas das vezes a gente não precisa nem entrar em tanto desespero, porque a situação, ela por si só, ela se desfaz se nós soubermos pedir a Deus a sua misericórdia, a sua orientação, ao nosso guia espiritual. Ele vai nos mostrando o caminho para que nós possamos superar aquela dificuldade pela qual nós estamos passando. Então ele fala que a crucificação era geralmente reservada a bárbaros, revoltosos e aos escravos, que subvertiam a lei e a ordem de Roma. Tal punição fora importada pelos romanos de Cartago, na África, e aplicada em todo o império. Em Roma havia um lugar especial para crucificar os escravos, o Campus Esquilíneos. A comunidade cristã, nos 4 primeiros séculos, evitou representar a cruz tal impacto negativo. Imagina, quando eu penso naqueles escravos que entraram nas mãos ou no punho de Jesus, ou então nos seus pés, nossa, aquilo deve ter sido uma dor horrenda. E foi oferecido a ele a mirra com o vinagre para que ele tivesse como se fosse uma anestesia, um anestésico, mas Jesus não aceitou isso. Jesus passou por tudo sem ter um subterfúgio, senão podiam até dizer, ele passou porque ele foi anestesiado, quando na realidade nem isso Jesus aceitou. E ele passou por toda essa humilhação de cabeça erguida. Muitas pessoas acham que não, que ele deveria ter reagido de alguma maneira, mas ele veio nos mostrar que a serenidade faz mais do que qualquer outra coisa, nós nos mantermos serenos, confiando em Deus, que tudo pelo qual nós vamos vivenciando significa a nossa escolha e a oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos nos redimir das nossas dificuldades. Cristo não precisava disso,
mas ele vivenciou para servir de exemplo a cada um de nós. E muitas das vezes a gente não presta nem atenção nisso. Então ele fala que a comunidade cristã dos 4 primeiros séculos evitou, como eu já falei, né? E quando representavam o mestre, faziam-no com uma ovelha nas costas. Somente após Constantino é que a cruz começou a tornar-se um símbolo reverenciado como a marca dos cristãos. Então ainda havia isso, né? Quando representavam o Cristo, colocavam uma ovelha nas costas, né? Como se fosse a cruz, no caso. Devemos registrar que, apesar das inúmeras crucificações realizadas no passado, arqueólogos encontraram acidentalmente, durante uma construção em Jerusalém, no ano de 1968, somente os restos de um homem crucificado no século I depois de Cristo. Nesse caso, quando Jesus foi crucificado, estavam juntos um grupo de mulheres e um jovem. E Amélia Rodrigues, ela fala no livro dela, Primícias do Reino, que Tiago também estava presente, só que Tiago estava disfarçado para que ele não fosse reconhecido, porque todos os seus apóstolos, né, os seus discípulos escolhidos, eles dispersaram, eles ficaram com medo, né, da reação deles também passarem pela mesma situação. Mas a gente sabe que tudo na vida tem um propósito, né? Se, por exemplo, eles estivessem lá e fossem pegos, quem é que ia divulgar a doutrina? E o trabalho de cada um deles foi magnânimo para que nós tivéssemos o conhecimento da vivência do Cristo no plano físico enquanto ele aqui esteve, né? Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ouvir, de estudar e de buscar seguir os exemplos que ele nos deixou. Então, esses discípulos, eles se dispersaram por conta do medo que eles sentiram quando Jesus foi preso. E por conta disso, né, a gente sabe que Pedro negou 3 vezes para não ser envolvido naquela situação. Mas Jesus já havia dito a ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Foi o que aconteceu. Apesar dele ter dito que ele não o faria, ele acabou fazendo. E assim, então nesse grupo, né, que assistia a crucificação, havia João, Maria de Madalena, Joana de Cusa, Maria, mulher de Cleopas, Salomé e finalmente a mãe de Jesus. E a gente fica imaginando a dor que Maria sentiu ao ver o seu filho, né, sendo crucificado injustamente, e as questões que ela se fez, né? Como seria possível aquele pesadelo estar acontecendo com a encarnação do amor? Que Jesus foi a encarnação do amor realmente. Que delito cometeu o curador de enfermos? Quem poderia temer aquele que amou até os inimigos? Por que o matam? Talvez Maria tenha se lembrado da profecia de Simeão, quando ela vai com José ao templo apresentar Jesus, e Simeão fala que o coração dela seria transpassado por uma espada. E nesse momento foi o que aconteceu, né? Então, foi visto aquelas situações humilhantes todas, a roupa dele foi arrancada pelos guardas, né? Pelos soldados, deixando somente atado à cintura dele um lençol e o pregaram na cruz. Aí, quando tem esse pedaço do horripilante barulho do martelo nos cravos para entrar nos ossos, né, na carne, nos ossos de Jesus, nossa, é assim, de emocionar mesmo, né? E ninguém tinha a mínima ideia da importância do que estava acontecendo. Chegavam até o extremo, diante da situação, de zombarem de Jesus, pois o verdadeiro Messias não morreria daquela maneira. Era o que pensavam na época, né? Os soldados, sacerdotes, os transeuntes,
escarneciam do mestre crucificado, incentivados pelas hordas dos espíritos ignorantes. Dos 2 ladrões aos salteadores insurgentes, um zombou do mestre e o outro, arrependido, pediu misericórdia e a recebeu. Então a multidão, saciada com os seus instintos mais baixos, começou a se dispersar por volta do meio-dia, ensejando a oportunidade para que o pequeno grupo de mulheres se aproximasse da cruz. Sem medo dos soldados, as mulheres se aproximaram. E vendo sua mãe aproximar-se, Jesus dirigiu-se a ela pela última vez, arfando, dizendo para João, ou melhor, dizendo para Maria, Maria, eis o teu filho, e dizendo para João, filho, eis aí a tua mãe. E nesse momento eu acredito que Jesus tenha querido que nós entendêssemos que Maria é mãe de toda a humanidade, né? E ele, como nosso irmão mais velho e filho de Maria, então todos nós somos irmãos de Jesus. E nós deveríamos ouvi-lo mais, segui-lo mais, para que nós pudéssemos realmente estar já num mundo bem melhor, porque exemplo de conduta não nos faltou, mas nós simplesmente deixamos de seguir. Aí muito se discute, né, sobre os irmãos de Jesus, mas naquela época os primos eram considerados como filhos, né, como irmãos. E depois, a seguir, por volta das 15 horas, esse registro desse evento que aconteceu, assim, uns dizem que aconteceu, outros dizem que não, que o céu simplesmente se fechou, cobrindo Jerusalém de sombras, e era uma forma de luto divino pela humanidade, segundo esse livro, né? O profeta Amós, no século 8 a.C., afirmara: farei o sol se pôr ao meio-dia, escurecerei a terra em plena luz do dia. Está no capítulo 8, versículo 9. Nesse momento, Jesus falaria as suas famosas 7 últimas frases, que no entendimento dos estudiosos mais modernos, referem-se ao Salmo 22, recitado pelo Mestre. Em sua agonia final, Jesus exclamou: dai-me de beber. Um dos soldados, movido pela compaixão, fez chegar até os lábios do mestre um pano úmido com água e vinagre, bebida conhecida como posca, retirada do cantil que fazia parte dos utensílios levados pelos soldados romanos. Tão logo seus lábios sentiram a umidade, o mestre estremeceu e em voz alta afirmou: está tudo consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Filho do Homem beberia o seu cálice até a última gota. Estas são as derradeiras palavras de Jesus e expressam a sua dimensão humana, pois todos nós, no instante final, faremos o mesmo pedido, ou seja, entregaremos o nosso corpo a Deus, dizendo que está tudo consumado. E ele fala, né, que no grito de Jesus, rejeitado e executado por buscar a felicidade de todos, está a verdade última da vida. No amor deste crucificado está o próprio Deus, identificado com todos os que sofrem, gritando contra todas as injustiças, torturas e abusos de todos os tempos. Então, realmente, né, os ensinos que o Cristo nos trouxe, todos os ensinos, desde o momento da sua gestação até o seu final, ele nos mostrou tudo que nós havíamos de fazer, tudo aquilo que nós tínhamos que fazer para conseguirmos realmente a nossa elevação espiritual. E ele fala aqui: no cenário dantesco, o ar pesado pronunciava a tempestade eminente. Um centurião que comandava a guarda emocionou-se com a coragem indômita do mestre e afirmou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, era um Filho de Deus.
E o apóstolo Paulo afirmaria na primeira carta aos Coríntios: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Realmente, para aqueles que já têm as claridades do Evangelho, nos supremos sacrifícios e renúncias, seguimos o Mestre quando ele carregou a cruz e subiu para o Pai. Aí, depois da crucificação, Jesus ainda fica no plano físico por 40 dias. E nesses 40 dias, ou seja, já no terceiro dia, quando ele disse que ele iria ressuscitar, Maria de Magdala vai até a gruta onde ele estava e vê que a pedra está mexida, e ela se abaixa para olhar e vê 2 espíritos sentados, um na cabeceira e outro nos pés. E em cima do platô onde Jesus estava, ela só vê os tecidos. Aí os anjos, né, um dos espíritos, pergunta a ela por que ela chora. Aí ela fala que veio procurar o corpo do Senhor e que está vendo que lá não está. Aí ela sai de lá, né? Ela sai de lá da gruta e fica do lado de fora. Eu acredito até que ela tenha ficado sem saber muito bem o que ela faria, né? Porque isso faz parte de cada um de nós. Na perturbação, a gente não sabe o que a gente faz. Então, eles disseram: mulher, por que choram? São os espíritos, né? Ela lhes disse: por que levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram? E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então, assim, nesse momento a gente fica pensando, né? Quando o espírito desencarna, porque Jesus teve todos os trâmites de vida como nós tivemos, né? Os 9 meses de gestação, depois nasceu pela maneira natural que todos nós, que cada um de nós nasce, e viveu uma vida como nós vivemos. O messianato de Jesus começou quando ele estava com 30 anos, né? Aos 30 anos, o messianato de Jesus começou e ele ficou durante 3 anos fazendo todas essas coisas maravilhosas que nenhum de nós conseguiria em 3 anos fazer tanta coisa, dar tantos exemplos, dar tantos ensinamentos. Eu tenho absoluta certeza, eu pelo menos não conseguiria. E Jesus vivenciou cada ordem que Deus lhe deu para que ele pudesse cumprir com todo o planejamento que foi feito na espiritualidade antes dele vestir o corpo de carne. Ele não tinha necessidade de voltar, mas ele voltou porque nós estávamos todos nós perdidos como estamos nesse momento. Esse momento que nós estamos vivendo é crucial. É um momento em que nós temos que parar e refletir o que nós estamos fazendo das nossas vidas, da oportunidade que Deus nos deu, para que nós possamos retomar o caminho reto novamente, seguir as pegadas luminosas que o Cristo deixou. Então, todos os ensinamentos do Cristo foi durante toda a sua vida, e a gente não se apercebe disso. Então, ela vai, quando ela sai, né, ela vê Jesus, mas não o reconhece, porque eu acredito que Jesus, ele tenha, a fisionomia dele tenha ficado muito diferente, porque a gente sabe que quando um dos nossos amores desencarna, que nós ou sonhamos com ele, ou temos a condição de ter a vidência e vê-lo, nós vamos achá-lo diferente. Talvez nós o reconheçamos por causa da roupa ou pela maneira que ele nos fala. Então, ela vai e fala, né? E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscais? E ela, cuidando de que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Aí Jesus diz a ela: Maria. Só quando Jesus fala o nome dela que ela reconhece que é Jesus, e ela fala: Rabone.
que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Isso está, gente, em João, no capítulo 20, no versículo 13, eu estou lendo e devo ler até o versículo 19, e fala assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, e se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, assim, esses discípulos tiveram a oportunidade de estar com Jesus após o seu desencarne, e quando ele vem e passa esses 40 dias com ele, como a gente sabe do episódio dos dois discípulos que estavam indo para Emaús, e Jesus os acompanha, né? Jesus vem ao lado deles, mas eles também não o reconheceram. Eles só vão reconhecer a Jesus quando ele já está, quando eles já estão na estalagem. Jesus pega o pão para partir, aí eles o reconhecem, mas antes não reconheciam, porque Jesus deve ter ficado muito mais, com uma afeição muito mais pura aos nossos olhos, e assim, isso fazia com que houvesse essa dificuldade de reconhecimento. E no dia que ele vai à tarde lá ver os discípulos, Tomé não estava, e Tomé duvida disso, e após ele duvidar, Jesus, eles estão novamente reunidos com todo o ambiente fechado, e ele chega ao meio dos dois e fala: a paz esteja convosco, novamente saudando-os, e Tomé fica em choque. Aí ele fala para Tomé para tocar nas chagas dele, para ele ver se era ele mesmo, e fala para ele que ele não crê, que ele só crê quando ele vê, e que não pode ser assim. Nós temos que crer sem ver, porque aí nós mostramos a nossa confiança e a nossa fé em Deus e em seus desígnios. Mas Tomé tinha essa desconfiança, e quando ele fala isso para ele, ele fala: Senhor meu Deus. Então, assim, Tomé se redime, né, e passa mais a crer nisso. Então, dando continuidade, né, aqui a nossa fala, né? E no caso aqui, nós vamos ver que a ressurreição foi a luz da esperança que renovou o ânimo dos apóstolos, dando-lhes força para anunciá-la, mesmo enfrentando as maiores dificuldades e até a morte por testemunhá-la. Assim, quando Jesus aparece, Jesus dá um ânimo neles, e eles veem, eles acreditam realmente que mesmo após a morte, nós continuamos vivos. Então, isso faz com que eles se animem e saiam em trabalho, né? Trabalhando. Jesus aparece em várias outras situações, porque e nessa situação em que ele mostra as chagas para Tomé, que ele diz para Tomé toque, já é uma materialização, né? Porque Jesus teve todas as situações que nós tivemos, e Kardec fala no livro dos Médiuns sobre justamente a aparição de Jesus. Ele diz assim: o espírito que quer ou pode
aparece revestido algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. E Jesus tinha essa possibilidade, né? Porque ele é um espírito muito elevado e ele podia fazer aquilo que ele quisesse. Então, quando ele aparece aos discípulos, né, ele já se mostra quase como materializado, para que eles pudessem entender e ver, né? E ele fala que pela natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com a porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos, mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à visão, seja por uma espécie de condenação, seja por uma alteração em sua disposição molecular. No caso de Jesus, Jesus sabia manipular os fluidos. Então, ele simplesmente ele se mostra aos discípulos, né? E vai aparecendo em outras situações, orientando-os nas necessidades que eles têm por 40 dias. Então, quando uma noite, Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, Tomé e Natanael foram pescar em seus barcos. Não tiveram sorte e ao amanhecer retornaram. Para a surpresa de todos, encontraram o mestre na praia, esperando por eles. Foi um momento de feliz confraternização. Após a refeição matinal, o mestre se aproximou de Pedro e perguntou-lhe por 3 vezes se ele o amava. E assim, Pedro fica muito preocupado quando Jesus pergunta a ele por 3 vezes se ele o amava. Mas Jesus queria a firmeza de Pedro naquilo que ele ia dar, a responsabilidade que ele iria dar para ele. Então, por isso, ele pergunta por 3 vezes, desculpa, para que ele pudesse ter a certeza de que ele cumpriria com a missão que seria dada a ele, né, de iniciar o trabalho de divulgação dessa doutrina de amor, né, do cristianismo redivivo, do cristianismo que Jesus veio nos trazer, modificado das leis mosaicas, porque a lei mosaica era a lei de agressividade, porque naquele momento o povo necessitava de ser daquela maneira, né? Então Moisés usou daquelas maneiras todas para que o povo pudesse ter um pouco de disciplina, que nós não tínhamos a disciplina necessária para que ele pudesse conduzir. Então tinha aquelas leis, né, olho por olho, dente por dente e várias outras coisas que Jesus veio mostrar que seria ao contrário, seria na base do amor e não da violência. Então ele queria ter absoluta certeza de que Pedro enfrentaria todas as dificuldades para poder divulgar o evangelho dele perante toda a humanidade, como foi divulgado. E Paulo veio a crescer esse grupo para que ele pudesse divulgar em outras instâncias, né, o evangelho de Jesus, com muita firmeza, que Paulo era firme, né? Então ele veio e com muita firmeza ele enfrentou várias dificuldades para poder divulgar o evangelho do Cristo. E é graças a ele que nós também estamos aqui hoje, podendo falar sobre isso, né? Sobre essa passagem do Cristo nas nossas vidas. Então, aqui dando continuidade no capítulo 50, nós vamos ver sobre a Páscoa e ao Pentecostes, que fala assim: com a morte de Jesus teve início o cristianismo. Desde o dia do anúncio da ressurreição pela ex-pecadora de Magdala, o tempo passou e a mensagem cristã permaneceu triunfante, porque quando mataram Jesus, qual era a intenção deles? Matar o homem e as suas ideias também, os seus exemplos. Só que isso não aconteceu, pelo contrário, fortaleceu muito mais quando houve
a ressurreição de Jesus, né? Quando Jesus se apresentou novamente, então isso fortaleceu muito o cristianismo. Aos seus discípulos, né? A todos aqueles que vivenciaram ali aquelas passagens com Cristo, ficaram mais fortalecidos, sabendo que a morte não existia, que a vida continuaria. Então, isso fez com que essa doutrina fosse muito mais fortificada, assim como quando o livro dos Espíritos foi queimado, e por conta disso houve a curiosidade de outras pessoas, e aqui a doutrina está até hoje, né? Buscando nos orientar, fazer com que nós cresçamos espiritualmente, com que nós possamos evoluir a cada vez mais. Então ele continua aqui, né? O tempo passou e a mensagem cristã permaneceu triunfante junto aos corações sinceros que dela se aproximaram em busca da felicidade e amparo. Por outro lado, naquele mesmo período, as expressões mais vivas dos valores do mundo passaram e foram esquecidas em monumentos ou mausoléus, embora tenham trazido mudanças na ordem social. Reis, impérios, civilizações, generais, filósofos, cientistas, políticos e revoluções figuram apenas em monumentos de pedra ou em biblioteca, e não são vivenciadas como a doutrina nos faz vivenciar o Cristo a cada dia, né? A mensagem cristã continua viva, apesar de todas as violências sofridas ao longo do tempo, até daqueles que ostentavam a condição de representantes do Cristo na terra. Quantos vendavais a mensagem sofreu? Quantas agressões engendradas por seus próprios adeptos? Entretanto, sustentada pela figura imperecível de Jesus, a mensagem continua a mesma, envolvendo todos que a buscam com o mesmo aroma e perfume de outrora na Palestina. Não foi por outra razão que Francisco de Assis foi eleito em 2005 o homem do milênio pelos leitores internacionais da prestigiosa revista Time. Neste período, ninguém como ele testemunhou o amor do Cristo. No desenvolvimento das mensagens cristãs, a ressurreição de Jesus foi fundamental. Perguntamos ao leitor amigo como os primeiros cristãos conseguiram enfrentar a morte com destemor e fé. Somente com a certeza da vida imortal, como eu falei anteriormente, que não cessa com a morte. Isso foi possível. O sangue dos primeiros cristãos foi o catalisador da mensagem cristã. Em seu grande discurso na Coluna de Marte, em Atenas, Paulo considerou a ressurreição de Jesus como o maior incentivo à fé propiciado por Deus. Isto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 31. As pessoas sensíveis ficavam impressionadas com a postura e a atitude dos cristãos diante da morte, atraindo assim novos adeptos. Ao final do século III, já havia cerca de 5 milhões de cristãos vivendo no Império Romano. Em Roma foram formados 7 grupos ou comunidades. Entretanto, o marco inicial do longo caminho do cristianismo aconteceu 50 dias após a crucificação. Seguindo a cronologia dos fatos, os discípulos permaneceram alguns dias mais em Jerusalém e depois retornaram para a Galiléia, onde certamente comentaram com o povo os dolorosos acontecimentos que atingiram Jesus e a notícia alegre da ressurreição. Posteriormente, rumaram novamente para Jerusalém. Naquele período, o mestre procurou manter o grupo animado e unido, se apresentando espiritualmente outras 11 vezes, incluindo a primeira aparição, numa série de encontros emocionados e visões notáveis. A festa de Pentecostes, que celebrava o fim da colheita dos cereais da primavera, era comemorada no final de maio, isto é, cerca de 50 dias depois da Páscoa. Até a dominação grega era conhecida como a festa das semanas, mas a partir daí ficou conhecida como Pentecostes, que em grego significa 50.
Era uma festa marcada pela alegria, pois recordavam ainda o momento da chegada das tábuas da lei de Moisés no Monte Sinai. Em meados de maio, os discípulos que se encontravam na Galiléia retornaram para Jerusalém, como comentamos. Estavam mais confiantes e entraram na cidade sem nenhum temor. Certa noite reuniram-se novamente no cenáculo, onde fora realizada a ceia pascal, ocasião em que o mestre se apresentaria pela última vez, trazendo a seguinte orientação: vocês serão minhas testemunhas, ficai na cidade até receberdes a força que vem do alto. De lá seguirão para o Monte das Oliveiras, rumo a Betânia. A caminho, o mestre ascendeu rumo às esferas espirituais sublimes após abençoar a todos. Assim, ao iniciar a festa de Pentecostes, cerca de 120 discípulos de Jesus reuniram-se no átrio dos gentios, no templo de Jerusalém, para um acontecimento que eles não sabiam bem qual seria. Recordavam intuitivamente das palavras de Jesus no último encontro. Vencendo o medo, foram em direção ao povo e começaram a falar de uma maneira como jamais haviam feito antes, em diversas línguas, atendendo aos ouvintes das diferentes regiões do mundo mediterrâneo, de Roma a Babilônia, que acorreram para Jerusalém. Então, assim, no dia da Pentecostes foi soprado, segundo nos fala o Evangelho, foi soprado o Espírito Santo em cada como labaredas de fogo, e surgiu na cabeça de cada um deles, e eles saíram para falar com o povo, e o povo achando que eles tinham bebido, porque eles estavam entendendo tudo nas suas próprias línguas, mas não foi. Aí é que a gente começa a entender sobre a mediunidade, porque a mediunidade dá essa possibilidade, do médium, como a gente tem o exemplo de Chico Xavier, que apesar de só ter o primário, escrevia em outras línguas, como também Divaldo Pereira Franco. Então, assim, a gente sabe que o poder que a mediunidade tem de nos educar é muito grande, porque a gente escreve ou escuta a mensagem daqueles que já viveram, contando as suas experiências, e isso faz com que nós consigamos não cometer os mesmos erros, porque a maioria deles vem nos falar sobre os erros cometidos, o sofrimento que eles tiveram para resgatar esses erros, ou às vezes ainda estão resgatando, estão ali nos pedindo socorro, para que nós possamos auxiliá-los através do choque anímico que existe quando um espírito desencarnado, ele se utiliza de um espírito encarnado, a um choque anímico que os auxilia nas suas necessidades. Então, assim, a mediunidade é um caminho não só para aqueles que desencarnaram, como para nós que estamos encarnados ainda no corpo físico e estamos buscando a nossa evolução. E através dos relatos desses nossos irmãos é uma oportunidade de nós despertarmos para que nós consigamos seguir o caminho reto, fazendo o que for melhor que nós pudermos. Cada relato que esses nossos irmãos trazem humildemente para cada um de nós é uma oportunidade de reflexão que nós temos, porque eles estão ali contando as passagens dele pelo corpo físico, os erros que eles cometeram, para que nós não façamos a mesma coisa, para que nós não cometamos o mesmo erro. Então, meus irmãos, assim, ainda tem um pedacinho aqui que ele fala, e essas referências tem todas nos evangelhos. Essas referências estão em Mateus, no capítulo 26, versículo de 1 a 4, em Marcos, no capítulo 16, de 1 a 8, em João, no capítulo 20, de 3 a 18, em Mateus, no capítulo 28, de 9 a 15, em João, novamente, no capítulo 20,
versículo 24 a 29, em Lucas, no capítulo 24, versículo 3 a 43, em João, novamente, capítulo 21, versículo de 1 a 23, e no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e 2, e nos versículos de 1 a 36. Então, a gente pode buscar todas essas informações para que a gente entenda um pouco mais sobre a passagem de Jesus aqui no plano físico, sobre a sua crucificação, sobre as suas aparições pós-ressurreição, para que nós possamos realmente aproveitar o máximo que nós pudermos sobre esses ensinos e aproveitar também desses nossos irmãos que vêm nos falar. E tem uma passagem aqui de João que ele fala que Jesus fez muito mais coisas, né, e que não daria para que fosse escrito, porque não teria livro suficiente. Aqui ele fala que esse discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem dessa maneira. E ele agradece a Deus dizendo amém. Então, assim, meus irmãos, a gente tem muita oportunidade de se modificar, porque esses nossos irmãos vieram trazendo todas as passagens do Cristo, todas as experiências que o Cristo nos deixou, né, todos os exemplos para que nós pudéssemos. Jesus mesmo não escreveu nada, não deixou nada escrito, mas aqueles que viveram com ele, aqueles que nem viveram com ele, mas que buscaram pesquisar, quando Paulo, né, pede a Lucas que possa escrever sobre a vida de Jesus, e Lucas vai e procura Maria para que ela possa falar, né, escrever, discorrer para ele as passagens do Cristo. Isso é muito, muito importante. Então a gente vê o empenho desses discípulos para que nós pudéssemos ter conhecimento daquilo que Jesus veio trazer para cada um de nós. E aproveitar o máximo que nós pudermos. A gente sabe que cada um de nós tem um tempo de despertar, cada um de nós está num grau evolutivo diferente, que cada um de nós tem N oportunidades diárias, que Deus não tem parcialidade, Deus é imparcial, Deus nos propõe a tudo. Tanto é que Jesus passou por essas situações todas como um espírito comum, quando na verdade Jesus é um espírito já iluminadíssimo de escola, mas para exemplificar para cada um de nós, Jesus passou por tudo de cabeça erguida e buscando fazer com que nós tivéssemos esse entendimento das oportunidades que nós temos. Então, que nós possamos, na noite de hoje, refletir em relação a isso. Busquem os evangelhos para que vocês possam ter conhecimentos, né? Porque a gente fica falando e muita coisa fica faltando para complementar, mas busquem que todos irão entender. E para terminar, eu vou ler aqui do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, com psicografia de Divaldo Franco, a página 195, que fala sobre Jesus e diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E quem registrou foi João, no capítulo 12, versículo 32. Enquanto fulguravam em ouro os raios do astro-rei banhando a natureza de incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras, dita as instruções finais e significativas, e delineada as rotas para as tarefas do futuro. Nimbado por indefinível claridade, ele ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças de redenção pelo trabalho no porvir. A montanha na Betânia diminuía os horizontes do mundo
A montanha na Betânia diminuía, os horizontes do mundo se ampliavam e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos sob a sua inspiração. Convivera entre aquelas gentes simples, estabelecendo as bases da edificação fraterna para os espíritos. Apagara-se para ministrar humildade e descera para melhor servir. Dispensara intermediário nos seus planos e viera ele mesmo participar dos mínimos preparativos, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado deslevo, de modo a infundir pelo exemplo as lições firmes do dever e da abnegação. Prevendo as consequências políticas, sociais e espirituais da sua mensagem na história dos tempos, podia divisar desde já as legiões dos que se deixariam sacrificar e serviciar, permanecendo fiéis aos postulados da verdade até a morte infamante. Assim pensando, o Rabi se inundou de inusitada alegria. Os conquistadores preparavam soldados e mercenários, infundindo terror, e utilizavam-se das estratégias bélicas estabelecidas pela impiedade, pela espionagem, pela traição. Combatiam corpos, espoliavam cidades, esmagavam as aspirações dos povos enfraquecidos. Ele chegara anônimo e partia espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável. O campo talvez ficasse muitas vezes juncado de cadáveres dos seus legionários que se dariam ao sacrifício, mas que jamais sacrificariam outrem. Oferecera-lhes os instrumentos desconhecidos até então da concórdia e da mansidão, e inaugurara um estranho e singular modo de combater, o combate da não violência. Para ele, por essa razão, no entanto, aparentemente não houve lugar. Todavia, das lições vivas e incorruptíveis do seu amor brotaram bênçãos e um punhado de espíritos revestidos pelas vestes carnais que ficavam na retaguarda paulatinamente alcançariam os altos e inamovíveis objetivos de conquistar logo mais. Era um singelo pólen que, entretanto, fecundaria a humanidade inteira, vencendo as distâncias e os tempos. No infinito das horas chegaria o momento da comunhão final com os amados e o triunfo total sobre as misérias que convencionavam as mentes e os corações. Recordou-se daqueles homens e mulheres arrancados dos seus queafazeres diários para a incomparável jornada do socorro fraternal. Nem eles mesmos se aperceberam da significação profunda do abandonar tudo e segui-lo. Acarinharam meses a fio estranhas e ingênuas esperanças, lutaram entre si disputando primazia, sonharam quiméricos triunfos, aspiraram às honrarias banais. Agora, lentamente aclaradas as interrogações que perturbavam a faculdade de raciocinar e nublavam os seus sentimentos vacilantes, podiam pressentir a elevada responsabilidade de que se encontravam por fim investidos. Saíram pela terra qual discreto perfume de poderosa impregnação e por onde passasse, sem o perceberem, deixariam sinais inapagáveis. Escolhera-os de diversas procedências, corações comprometidos com os vários mistérios do dia a dia. A uma mulher habituada às conchis de sedas e à sedução, oferecera valor e forças para a renovada ser exemplo vivo da vitória do espírito sobre a carne putrescível. Tocara jactacioso, doutor da lei, ensejando-lhe penetração profunda no complexo mecanismo dos renascimentos purificadores.
acenar a um administrador fiel as esperanças do reino, restituindo-lhes a filha enferma em eloquente atestado sobre o valor da saúde espiritual. Confundira com o verbo simples e as atitudes desataviadas os hipócritas e mentirosos, os enganadores e os que se compraziam na malversão dos valores de toda a natureza. Os amigos íntimos comensais de toda hora escolheram-os entre as funções modestas do povo, adestrando-os em regime de austera disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis da dedicação sem limite. Aí a gente lembra de Emmanuel falando para Chico Xavier que ele precisava de disciplina, disciplina e disciplina. Então aqui a gente vê que Jesus também exigiu isso de cada um dos seus apóstolos. Sabia que a sua voz eles a levariam cantando suarentos e trôpegos nos resolutos e conscientes a todos os espíritos nelindo as terríveis ulcerações que minavam o organismo da humanidade. As mãos da cupidez e da criminalidade se levantariam, todas as torpezas seriam arregimentadas, as mais infames armas seriam utilizadas contra, enquanto eles ficariam fiéis a seu testemunho percorrendo a terra. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, falta um pedaço ainda para ser lido, mas eu vou terminar porque quem tiver o livro, Primícias do Reino, vá até onde está esse capítulo dessa página 195 para ler sobre as mensagens que foram escritas por Amélia Rodrigues sobre Jesus e os seus apóstolos. E nesse momento, então, Senhor, nós vamos agradecer por essa oportunidade de estar estudando um pouco mais sobre a crucificação e as aparições de Jesus pós-ressurreição, que é um estímulo para que nós possamos estudar cada vez mais tudo aquilo que nos é necessário à nossa evolução espiritual. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pedindo a Tua misericórdia por toda a humanidade, Senhor. Tende piedade de nós, pois somos ainda ignorantes das leis que Jesus veio nos mostrar e nos trazer e que os apóstolos vivenciaram, apesar das dores que passaram, mas que foram firmes nas suas posições, que nós também consigamos um dia ser firmes nas nossas decisões em prol do esclarecimento a todos aqueles que ainda se encontram adormecidos no mal. E assim, Senhor, agradecidos estamos e pedimos para que possam permanecer conosco os Espíritos de Jesus, para que nós possamos acertar mais do que errar. E os nossos guias espirituais possam sempre nos conduzir, nos orientar e nos guiar nos momentos de maior dificuldade, nos dando o equilíbrio necessário para que nós tenhamos a ponderação para resolver todas as nossas dificuldades com confiança e com fé. E assim, Senhor, muito obrigada, e que Maria Santíssima troque os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando de elevação através das pegadas luminosas do Cristo Jesus e do seu Evangelho de amor e de luz. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigado, Senhor.